Boa tarde, pessoal. Seguimos aqui nesse dia 12 de julho de 2022. Recentemente circulou uma notícia na internet da morte do Papa Bento XVI. E rapidamente essa notícia foi marcada como fake news e o assunto morreu e saiu de cena com a mesma rapidez que apareceu. Bom, Papa Bento XVI está com 95 anos, é Papa emérito, está recolhido, muito doente, e a gente imagina que a qualquer momento vai se dar o desfecho da vida do Papa, né? O problema é por que alguém iria fazer uma fake news a respeito do Papa Bento XVI? Né? Se a pessoa está querendo agitar o ambiente das redes sociais, ela coloca uma fake news de que o Putin morreu, que o Biden morreu, ou que o próprio Papa Francisco, que é o que está atualmente no trono de São Pedro, faleceu. Mas não foi o caso, foram pegar o Papa Bento XVI, que está lá meio que esquecido, né? Eu achei estranho isso, me chamou muita atenção. Se de repente não vazou realmente uma notícia de que o Papa Bento XVI esteja nas últimas e tentaram segurar isso por alguma razão que a gente desconhece. Afinal, o Vaticano sempre foi cercado de muitos mistérios e muitos segredos, né? E tem toda uma política obscura que acontece ali que a gente não fica sabendo. Bom, para a gente desbaratar de vez a questão, a gente vai olhar o mapa tanto do Bento XVI quanto do Papa Francisco, que eu já sempre faço isso de vez em quando aqui, a gente retoma essa questão. Por quê? Porque o Vaticano, se nós formos analisar do ponto de vista das teorias proféticas que circulam aí já de muito tempo, você tem Nostradamus, você tem São Malaquias, que vamos dizer assim, são os dois ícones do campo profético que mais colocam informações sobre o futuro do Vaticano. E existem algumas coisas entre esses dois profetas que estão separados no tempo. Nostradamus viveu por volta dos anos 1550, por aí, e o São Malaquias viveu lá no século XII, né? Então, existe uma diferença entre o século XII e o século XVI, aí, de 400 anos entre as profecias de São Malaquias e as profecias de Nostradamus, mas elas convergem num determinado ponto de que o Vaticano sofreria um abalo muito grande num determinado momento em que o mundo também viveria uma grande crise e que no futuro surgiria um Papa que resgataria, vamos dizer assim, refundaria a igreja em outros moldes totalmente diferentes, né? Então, essa situação toda traz esse aspecto profético, porque na eventualidade do Papa Bento XVI falecer, vai haver toda o cerimonial digno de um Papa, né? Afinal de contas, o Papa nunca deixa de ser Papa nem depois de morto, né? E muito menos o Papa recolhido, o Papa emérito. Ele continua tendo as mesmas prerrogativas, só não está sentado no trono de São Pedro exercendo a função como está o atual Papa Francisco. Na eventualidade dele morrer, então terão todas as exéquias que são dignas aí de um sumo pontífice. O que vai ser muito estranho é um funeral de um Papa presidido por um outro Papa, né? Uma vez que a gente está sempre acostumado que o conclave vai acontecer acho que 9 dias depois do funeral do Papa que se foi, né? Enfim, é uma situação, a gente está vivendo tempos malucos, né, gente? Que não dá mais para a gente ficar se fiando em coisas muito tradicionais. A coisa está tudo mudando o tempo todo. E para a gente entender um pouco, eu vou dar uma olhada tanto no mapa do Papa Bento XVI quanto do Papa Francisco. A gente vai ver os trânsitos astrológicos e dão alguma dica do que pode estar acontecendo, o que pode estar por vir aí, já que o Vaticano é o gatilho para muitos possíveis eventos proféticos. Acompanhe aqui comigo. Aqui nós temos o mapa, portanto, do Bento XVI, né? E aqui eu coloquei os trânsitos para o dia de hoje. O que eu comentei no vídeo que eu lancei hoje de manhã é sobre essa configuração que vai se tornar exata no final do mês de julho, né? Marte, Urano e Nó do Norte aqui. Agora, por que isso é importante? Por que isso pode impactar o mapa do Bento XVI? Porque ele já está vivendo um trânsito de Saturno pela casa 12, né, que é um trânsito a casa 12 é uma das chamadas casas de conclusão. Casa 12, casa 8 e casa 4, elas têm uma certa relação com vida e morte, com
com o passado, inclusive, né? E a casa 12, além de ser a casa das coisas obscuras, dos inimigos ocultos, dos autossabotadores, também representa a casa das nossas fraquezas, das nossas debilidades, né? E Saturno passando aqui, ele reforça isso. E ainda mais se opondo ao Netuno de casa 6 que é a casa da saúde, né? Então ele está se opondo aqui, praticamente uma oposição exata ao Netuno, e ainda ele está em movimento retrógrado, e o próprio Netuno natal do mapa do Bento XVI é retrógrado também. Então, muito provavelmente, ele já deve estar perdendo muito da lucidez, né? Porque o Netuno traz essa coisa de toldar a mente. O coitado está muito desgastado, viu, gente? Dá até dó, né? Essa pessoa com 95 anos, eu acho que ele está mais querendo mudar de andar logo. Eu, no lugar dele, já estaria assim, contando de estar com a mala pronta, já falei, chega, já deu, né? Fecha a conta do boteco que eu quero sair dessa carcaça dolorida, dessa carcaça carcomida, né? Então é difícil. Então tá aqui, essa é uma situação. Só que o que acontece, né, gente? Este eixo vai ser impactado agora também no final de julho, começo de agosto, com a reunião desses planetas aqui. Nó do Norte é um ponto matemático, não é um planeta, mas Urano e Marte vão se encontrar todos aqui juntos, como eu expliquei no vídeo que eu lancei hoje de manhã. Se você ainda não assistiu o vídeo, vá lá e assista, porque é um vídeo que traz algumas informações aí bombásticas, tá? Tudo isso vai quadrar vai formar o ponto de uma quadratura T. Então, é um período perigoso para a saúde do Papa Bento XVI. Vamos ver se ele consegue, né, sobreviver. Eu, coitadinho, não vou ficar aqui desejando que sobreviva. Eu acho que ele está mais do que na hora de descansar. Já com 95 anos, gente, né, ninguém merece ficar exigindo que o coitadinho sobreviva. Então, assim, se ele, né, tiver aí os méritos de aproveitar a carona nesse aspecto aqui, pode ser agora final de julho, começo de agosto, abre-se uma janela de oportunidade para ele dizer tchau, chega, game over, tô indo fazer outras coisas em outros planos por aí, tá? Mas vamos aguardar, vamos ver aqui, né? O trânsito de Marte, a aproximação de Marte vai trazendo mais tensão ainda nessa situação. Marte ainda não está quadrando os dois, mas mais para o final de julho, Marte vai quadrar. E aí pode ser que as coisas realmente fiquem mais tensas para a saúde do Bento XVI. O mapa do Papa Francisco também não está boa coisa, não. Ó, bem hoje, Marte está fazendo conjunção exata com o Urano dele, né? Urano que fala de ruptura, até saiu aí notícia dele renunciar ao cargo, né? Depois foi desmentido também. Veja como que está saindo umas histórias estranhas, gente, do Vaticano, né? Falam que o Bento XVI tinha morrido, depois falam que não, depois falam que o Papa Francisco ia renunciar, depois falam que não. Tem algo estranho no ar, né, gente? Tem algo estranho acontecendo e os astros estão meio que apontando aqui que realmente está prestes a ocorrer alguma coisa, né? Então, o Marte está em conjunção hoje exata com Urano do Papa Francisco, e essa reunião de planetas também que vai acontecer no final de agosto pega ainda a casa 10 aqui, que fala da posição de poder, e faz quadratura com a Lua de casa 8. E veja que a Lua é o regente do ascendente do Papa e também do seu signo solar, uma vez que ele é canceriano. O impacto aqui também é muito grande. A casa 8 é a casa de luto, de morte. Então ele pode vivenciar o luto, como por exemplo o luto do colega, né? Bento XVI, ou ele também pode estar aí também numa situação complicada de perigo, também de falecimento, né? Então tá feio, os mapas aqui não estão nada agradáveis, né? E veja que o Plutão em trânsito está praticamente, é que agora ele retrogradou, mas ele praticamente estava fazendo oposição com o Plutão de morte, né? Então eu vejo que esses dois papas aí estão meio ali, o anjo da morte está meio que rodeando ali, a situação está bastante perigosa, tá? Por que a gente fala que o Vaticano é um gatilho profético, né? Porque tanto a profecia de Nostradamus quanto a profecia de São Malaquias, eles apontam essa crise que aconteceria,
que levaria, inclusive, segundo as interpretações de alguns estudiosos das profecias, tá? A gente está sempre falando aqui de interpretações, cada um tem uma não é mais certa que a outra, são interpretações e a gente só vai ter a certeza absoluta na hora que os eventos realmente acontecerem, se é que eles vão acontecer. Porque também existe a questão de que as profecias são visões de um futuro possível, né? De uma outra realidade, talvez, que não seja exatamente a que vai acontecer. Então abre-se uma série de senões para a gente considerar, e eu costumo colocar sempre a questão no pé do chão, mas seria muito estranho, né? Seria muito estranho, e como o mundo está muito maluco, gente, eu não duvido de nada. Se você falar para mim, ó, Carlos, vai ter uma chuva de abóbora cambochá amanhã, eu, por via das dúvidas, vou deixar minha sacola aqui do lado para ir recolher algumas lá fora, tá? Então, assim, eu tô nessa situação. O mundo tá muito estranho, tá acontecendo muita coisa. Então, assim, não seria inusitado, né, a possibilidade desses papas falecerem praticamente juntos. E há até aqueles que evocam aí essa possibilidade numa imagem que vai para um outro campo profético um pouco mais pesado, que é o capítulo 11 do Apocalipse, que fala do túmulo das duas testemunhas na praça de uma grande cidade, né? Então fala-se, né, o capítulo 11 do Apocalipse fala que duas testemunhas vestidas de saco, né, estão ali, os corpos expostos numa praça de uma grande cidade. Esquisito, né? É uma imagem muito estranha. Existe todo um simbolismo, uma alegoria estudada do Apocalipse, mas imagine se esses dois papas falecem mais ou menos ao mesmo tempo, e aí por uma questão até de fazer as coisas na economia, se faz um funeral só, né? Para fazer um gasto só, faz um funeral só. Seria muito sui generis, muito sui generis. A profecia de São Malaquias também ela é bastante controversa, porque há pessoas que entendem de formas diferentes. São Malaquias não deixa claro, ele faz uma lista, ele escreveu essas profecias lá em 1100 e alguma coisa, né? E ele teve uma visão, segundo a história, tá? Estou contando aqui a história como ela veio até a gente. Ele teve uma visão de todos os papas que viriam daquela data da vida em que ele estava vivo até o futuro, até o final da Igreja Católica. E ele dá um lema em latim que identificaria cada papa. E os estudiosos, né, dessa profecia de São Malaquias conseguiram encontrar realmente correspondências entre o mote em latim com o Papa, com o nome do Papa ou com alguma característica da biografia desse Papa, né? De modo que o Papa João Paulo II recebia o nome de Laboris Solis. E esse Papa nasceu no dia de um eclipse solar e morreu num eclipse solar. É interessante ver isso, né? O trabalho do Sol, de Laboris Solis. Mas também ele fez o trabalho, foi o Papa que mais viajou na história. Ele fez o trabalho do Sol, de viajar de leste a oeste, né? Pelo mundo, levando aí o cristianismo. Então, ficou marcado como esse. E o Papa que viria em seguida, né? E que seria o último da lista, seria o Glória da Oliveira. Né? Glória Olivae, Glória da Oliveira. Oliveira, símbolo da ordem beneditina. Né? Nós aqui, na língua portuguesa, nós chamamos o Papa de Bento XVI, né? Porque é a forma aportuguesada que se usa. Mas se você for procurar ele em inglês, é Benedict, né? Em alemão também, né? Que é Benedito, da ordem beneditina, né? De São Bento de Núrcia, que foi o criador da ordem beneditina. São Bento, nós chamamos de São Bento, né? E os outros chamam de São Benedito, São Benedetto, em italiano, né? Então, assim, o símbolo da ordem beneditina era a oliveira. Então, o ramo da oliveira representava alguém com o nome da ordem beneditina, tanto que é o Papa Bento XVI ou Benedito XVI, né? Se você for traduzir das outras línguas, do inglês, do italiano e tudo mais. Bom, esse seria o último Papa. Depois ele deixa meio obscuro que haveria uma conturbação na Europa, provavelmente uma guerra mundial ou coisa do tipo, em que o Papa morreria, né? E isso também tem uma certa conexão com aquela versão do terceiro segredo de Fátima, muito controversa, que surgiu aí algum tempo atrás, de que um Papa seria morto por soldados subindo uma colina. Pelo menos é esse o texto, a gente não sabe se é verdade ou não, né?
Mas enfim, haveria alguma coisa ali na Europa, uma conturbação ou uma guerra, uma catástrofe natural e uma perseguição também aos cristãos, à religião ali, né? E isso levaria à morte desse Papa. Alguns acham que logo em seguida viria o Petrus Romanus, que seria o primeiro Papa. Uns falam que é o último Papa. Eu entendia sempre como o primeiro Papa de uma nova era para a Igreja. Um Papa que vai refundar a Igreja. E não fica claro qual o tempo entre a morte do Glória da Oliveira e o surgimento do Petrus Romanus ou Pedro Romano, né? Então não se sabe ao certo que tempo levaria, e tudo leva a crer que ele construiria essa igreja em um outro lugar, porque as profecias do Nostradamus sobre o Vaticano fala que um Papa levaria a igreja para um outro lugar, uma outra terra, né? Alguns acreditam que mudaria para a cidade de Istambul, né? Outros acham que viria inclusive aqui para a América do Sul, o Brasil, por exemplo, né? Enfim, são várias questões aí que deixam a gente muito assim com a pulga atrás da orelha do que pode acontecer, porque são dois homens idosos, né, estão em vias, né, de uma hora ou outra falecer e estamos vivendo um período bastante conturbado. E mais essas energias astrológicas se manifestando, uma guerra na Europa que parece que não vai terminar, só leva a um crescente. Tem coisa vindo aí, tem coisa vindo aí. E as profecias relacionadas ao Vaticano parece que são o gatilho, elas situam mais ou menos o que pode acontecer. Então, São Malaquias, Nostradamus, a própria Apocalipse 11, né? E também o tal do terceiro segredo de Fátima. Aí. Todos eles parecem convergir para um momento em que a igreja iria ser destruída, o Papa morto, mas no futuro viria aí um Petrus Romanus. Há aqueles que dizem que o Francisco seria o Petrus Romanus, né? Falei, mas peraí, se o Papa que viria depois do Glória de Oliveira é o Petrus Romanus, então o Francisco é o Petrus Romanus, e aí dão uma argumentação que eu não concordo do nome de São Francisco de Assis, né? Que eu não vejo nada com uma ligação aí, é uma meio que força a barra nesse sentido, tá? Há quem acredite que a renúncia do Papa Bento XVI foi uma espécie de quebra profética, né? E que o Papa Francisco seria um ponto fora da curva, né? Ele acabou acontecendo fora do campo profético, então se desviou o destino dessa profecia. Não sei, gente. Deixo aí, não tem como fechar a questão nisso. A única coisa que eu posso fechar é mostrar os astros aqui. Os astros apontam que vem vindo coisa aí, né? Agora, quanto a essas profecias, cada um leva e considera o que pensa a respeito disso, faz aí as suas considerações do que pode ser, se essas profecias são realmente verdadeiras. A gente sabe também que tinha muita invencionice, principalmente na Idade Média se criava muitos textos apócrifos para poder chamar a população para a igreja. Enfim, são várias coisas para a gente poder analisar, são vários fatores, mas vamos acompanhar o que vai acontecer com o Vaticano aí nas próximas semanas. É isso aí, o recado tá dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até parecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.